Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 26, gravado nesta segunda-feira, dia 21 de agosto. Flamengo vence o Coritiba fora de casa, placar de 3-2 em partida disputada no último domingo, dia 20 de agosto, no estádio Couto Pereira, partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é sobre esse jogo que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sem tesão, Flamengo vence e não convence. Flamengo continua sendo aquele time que joga, mas não empolga o torcedor. Vence, mas não passa nenhum tipo de segurança para sua torcida, porque oscila muito. E não oscila somente de um jogo para o outro. Oscila dentro da mesma partida. O primeiro tempo foi o segundo tempo foi um outro jogo. No primeiro tempo, o Flamengo partiu meio que para uma trocação com o limitadíssimo time do Coritiba, time que se encontra na zona de rebaixamento, e o Coritiba disposto a utilizar principalmente as costas do Filipe Luís. Aos 13 minutos do primeiro tempo, isso já ficou muito evidente. Uma bola lançada exatamente no espaço em que o Filipe Luís cedeu. Filipe Luís com muita dificuldade de recomposição, muito lento na sua recomposição defensiva, cedeu esse espaço para o time do Coritiba, bola enfiada nesse espaço. O que aconteceu? Filipe Luís chega atrasado e comete pênalti em cima do jogador do Coritiba. Pênalti esse marcado pelo árbitro Rafael Claus, que foi quem apitou o jogo de ontem. Então, com esse pênalti, o Coritiba tem a oportunidade de abrir o placar. O jogador Robson do Coritiba vai para a batida, marca o gol, converte. Matheus Cunha chegou a esbarrar na bola, mas não foi o suficiente para desviar do gol do Flamengo, e o Coritiba abre o placar dentro do Couto Pereira, botando pressão para cima do Flamengo, que vem atuando sob pressão constantemente, sob o comando do técnico Jorge Sampaoli. Só que não deu nem muito tempo do Coritiba comemorar, e também não deu nem tempo do Flamengo sentir tanto assim o gol, pois 2 minutos depois o pênalti foi marcado a favor do Flamengo. O Wesley, ele é derrubado na área pelo jogador do Coritiba. Rafael Claus aponta para a marca do pênalti e assinala o pênalti a favor do Flamengo. Isso 2 minutos do Coritiba ter aberto o placar, ter feito 1-0. Então, o que deu a oportunidade do Flamengo buscar o empate. Quem vai para a batida? Ele, Gabriel Barbosa, camisa número 10, capitão do time nesse jogo. Ele bate e converte, fazendo 1-1, empatando o jogo para o Flamengo, o que em termos de resultado, por ter saído ali atrás, logo no começo, com 13 minutos de jogo, para o Flamengo foi excelente esse gol de empate, num pênalti cometido pelo time do Coritiba. O Gabriel Barbosa, com este gol, ele chegou à incrível marca de 153 gols com a camisa do Flamengo, em 255 jogos, se igualando com Jarbas e Leônidas na 6ª posição dos artilheiros do Flamengo. Então, números expressivos do Gabriel Barbosa, ele que é um super vencedor com a camisa do Flamengo, um grande atleta, um grande jogador, que vem passando por um momento de oscilação, e após esse empate, o Flamengo ele passa a se impor um pouco mais dentro da partida. O Flamengo ele começa a criar mais oportunidades, principalmente com o Bruno Henrique. Um grande destaque desse jogo contra o Coritiba, que já vinha sendo o destaque nos últimos jogos, um jogador que estava se entregando mais para o time, buscando mais ali as jogadas de ataque, se destacando nesse campo de ataque do Flamengo, digamos assim. O Bruno Henrique, ele passa a atuar bem aberto pela esquerda, criando grandes oportunidades a favor da equipe do Flamengo. Em uma dessas oportunidades,
O Bruno Henrique, ele faz uma jogada pela esquerda, cruza para dentro da área e o Gabriel Barbosa, ele chuta e a bola simplesmente explode no travessão. Esse lance, ele ocorreu aos 28 minutos do segundo tempo, mas aos 30 minutos o Bruno Henrique faz outra grande jogada pela esquerda e cruza na área, o Vitor Hugo escora e o uruguaio Arrascaeta cumprimenta a bola também de cabeça para dentro do gol do Coritiba, fazendo ali o gol da virada do Flamengo, que daria uma tranquilidade, teoricamente, para a equipe do Jorge Sampaoli. Eu tenho aqui o mapa de calor do Bruno Henrique, para vocês verem como ele atuou bem aberto aqui pela esquerda. E esse mapa de calor, ele explica bastante, por exemplo, quando o Ayrton Lucas atua, ele tem muita dificuldade em atuar com o Bruno Henrique jogando, exatamente porque os dois ocupam a mesma faixa de campo, né? Aqui esse corredor externo pelo lado esquerdo, então dificulta bastante. Inclusive, o Jorge Sampaoli tem optado pelo Felipe Luiz, muito em função da capacidade que o Felipe tem da saída de bola por dentro, fazendo o corredor central, como eu já expliquei aqui em outros vídeos para vocês. Mas o Bruno Henrique ontem se destacou bastante, atuando muito aberto pela esquerda e puxando para fazer aqui a diagonal, partindo em direção à área. É exatamente esse movimento que o Bruno Henrique faz, é que eu acho que é um dos pecados do Jorge Sampaoli, de não utilizar o Ayrton Lucas. Porque o Bruno Henrique sabe fazer essa diagonal muito bem, atuava assim nos tempos de Jorge Jesus, encostando no Gabigol, daria esse corredor para o Ayrton Lucas passar. Mas pelo que se vê, parece que Jorge Sampaoli não é muito adepto da utilização do Ayrton Lucas, mas o fato é que ontem o Bruno Henrique, pelo menos no primeiro tempo, sobrou dentro de jogo, fazendo uma grande partida e sendo o destaque do Flamengo positivo nesse primeiro tempo. Aqui eu tenho os números da primeira etapa. Veja só, o Flamengo finalizou 12 vezes contra 7 do Coritiba. No gol foram 4-3. Repara que a diferença aqui das estatísticas do primeiro tempo, depois vocês vão ver a do segundo tempo, como o Flamengo realmente mudou a sua postura dentro da partida de um jogo para o outro. O que se esperava é que fosse ser um Flamengo que viesse para matar o jogo de vez, né? Colocar o Coritiba contra as cordas, mas o que se viu foi exatamente o contrário. O Flamengo, a gente esperava que o Flamengo fosse vir com tudo para cima do Coritiba, mas não foi isso que aconteceu. Exatamente aos 32 segundos do segundo tempo, me acontece essa pichotada do Fabrício Bruno, que vai possibilitar a equipe do Coritiba empatar o jogo exatamente aos 32 segundos do segundo tempo. Os torcedores não tinham nem se ajeitado ainda na cadeira da arquibancada, outros no sofá de casa, né? O outro tinha ido pegar a cervejinha na geladeira para começar a assistir o segundo tempo. Não deu nem tempo. O Coritiba foi lá e empatou o jogo nessa pichotada, como eu disse, do Fabrício Bruno. Um lance realmente para esquecer. E aí o Flamengo foi ladeira abaixo. O segundo tempo do Flamengo foi um segundo tempo tenebroso, horrível, um time, como eu disse na abertura, sem tesão, sem vontade, muitos erros individuais, muitos erros coletivos, muitos erros defensivos que se repetem, aquela velha história das linhas descompactadas, a linha defensiva, a linha de meio de campo, a linha de ataque, jogadores meio que se arrastando dentro de campo, o Gerson numa jornada terrível, mas o futebol, ele guarda grandes surpresas e daqui a pouco vou relatar aqui qual foi essa grande surpresa, inclusive para minha surpresa dentro do jogo, eu que estava sendo um grande crítico do Gerson durante a partida pela forma como ele vinha atuando. E esse jogo tenebroso do Flamengo, ele vai se arrastando e o Coritiba vai começando a criar algumas oportunidades de gol, mesmo com todas as limitações técnicas que esse time do Coritiba possui, muito em função do que o Flamengo, na verdade, entregava ao Coritiba de possibilidade de gol, de marcar gols. O Sampaoli, ele mexe e, na minha visão, mexeu e mexeu errado. Por mim, ele deveria ter tirado o Felipe Luiz, colocado o Ayrton Lucas, como ele fez,
Foi a única mexida ali que, ao meu entender, essa primeira mexida deu certo. Assim, era para ter dado certo, porque o Ayrton entrou mal, na verdade, né? Ele tirou o Vitor Hugo, que dá mais vitalidade a esse meio de campo, e colocou o Everton Ribeiro, que também não entrou bem. Na minha visão, eu iria tirar o Gerson, iria colocar o Luiz Araújo e tiraria o Gabigol, o Gabriel Barbosa, colocaria o Pedro e o Ayrton Lucas no lugar do Felipe Luiz. Essa teria sido a minha mexida. Aí vocês vão dizer, por isso que você não é técnico. Porque se tivesse feito isso, de repente o Flamengo não teria vencido como venceu com um gol do Gerson no final do jogo. Mas a verdade é que naquele momento o Flamengo precisava de escapadas pelas pontas, pelas laterais, porque o jogo estava muito congestionado no meio e o Coritiba explorando o jogo físico dentro da partida. E aí o jogo físico a gente sabe que o Flamengo não se dá bem. O Flamengo é um time muito técnico, precisa jogar com a bola nos pés. Se for pro jogo físico, pro jogo de embate, o Flamengo não se dá bem. Então, para mim, essa mexida do Jorge Sampaoli não foi boa. Dos 23 aos 25 minutos, o Flamengo simplesmente entregou 3 bolas para o Coritiba, onde o Coritiba poderia ter feito o terceiro gol. Então, isso ficou muito preocupante. O Flamengo não tinha válvula de escape, nem pelo meio, nem pelas pontas. E aos 25, ao invés do Sampaoli mexer para corrigir o que ele tinha feito, ele piorou ainda mais a situação, porque ele tirou o Gabriel Barbosa, colocou o Luiz Araújo, mas deslocou o Bruno Henrique para jogar de centroavante. Aí ele matou o ataque do Flamengo. Bruno Henrique não conseguiu mais jogar como vinha jogando, como vinha sendo o destaque da partida, e isso dificultou ainda mais a vida do Flamengo. Aos 36 minutos, quase pouco mais de 10 minutos depois, o Sampaoli tenta corrigir a besteira que fez. Ele coloca o Pedro, coloca o Thiago Maia. A mexida dá certo, porque logo em seguida o Pedro, o Everton Ribeiro e o Luiz Araújo fazem uma trama ali pelo setor esquerdo. Luiz Araújo finaliza, mas não finaliza tão bem. A bola passa um pouco longe, mas assustou o goleiro Gabriel Vasconcelos, goleiro do Coritiba. E quando o jogo já parecia caminhar para um empate entre as duas equipes, que seria péssimo para os dois, mas para o Flamengo principalmente, analisando pelo lado do Flamengo, seria tenebroso como foi o jogo do Flamengo no segundo tempo. Mas aí o Thiago Maia rola a bola para o Gerson avança, chega da intermediária de ataque do Flamengo, intermediária defensiva do Coritiba, e solta um verdadeiro balaço. A bola vai no ângulo do goleiro Gabriel Vasconcelos, isso já quase 49 do segundo tempo, e o Flamengo vence com um golaço do Gerson, marcado ali no finalzinho do jogo, dando números finais à partida, e Flamengo voltando de Curitiba com mais 3 pontos na bagagem. A diferença para o Botafogo lá diminuiu um pouquinho, porque o Botafogo empatou o seu jogo, e o Flamengo diminuiu a distância para o Botafogo, mesmo que essa distância ainda permaneça muito grande, né? Ao meu ver ainda continua sendo grande, mas o Flamengo conseguiu diminuir um pouquinho ali. Aqui os números do segundo tempo: 68% de posse de bola contra 32% do Coritiba, mas olha só, o Coritiba finalizou mais do que o Flamengo no segundo tempo, foi o que eu disse, e o Flamengo no gol finalizou uma só, que foi exatamente o gol do Gerson, ou seja, muito pouco para um time que pode produzir ainda mais, e essa oscilação dentro da mesma partida também é preocupante. O Flamengo, como eu disse, vence, mas não convence. Aqui a área do jogo, o jogo se desenrolou, né? 43% no meio de campo, 29% no campo de ataque do Flamengo, 28% no campo do Coritiba, ou seja, é um certo equilíbrio aqui de presença no campo ofensivo entre as duas equipes. Aqui a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro: o Botafogo segue líder aqui, na frente do Flamengo. Botafogo que foi a 48 pontos, o Flamengo com a vitória foi a 35, a diferença caiu para 13 pontos, que era de 15, caiu para 13 pontos, e ali ocupa agora a terceira posição a equipe do Flamengo. O próximo jogo do Flamengo será no sábado, dia 26 de agosto, porque o Flamengo conseguiu a façanha de ser eliminado pelo Olímpia na Copa Libertadores, então não vai atuar nesse meio de semana.
Próximo jogo, Flamengo e Internacional, 26 de agosto, às 18h30 no Maracanã. O Internacional que vem de 8 jogos sem vencer. É mais uma oportunidade para o Flamengo somar mais 3 pontos, principalmente atuando dentro de seus domínios, dentro do Maracanã, provavelmente de casa cheia mais uma vez. A torcida tem comparecido, apesar dos protestos contra a diretoria, contra alguns jogadores, mas a torcida não abandona o time, deve comparecer em grande número no próximo sábado. E o Jorge Sampaoli vai ter aí uma semana cheia para poder trabalhar esse time e tentar mostrar alguma evolução que tem que mostrar, já era para ter mostrado. O time não pode oscilar tanto assim de um jogo para o outro, e principalmente não pode oscilar dentro da mesma partida, onde vinha atuando até relativamente bem no primeiro tempo, e no segundo tempo foi um desastre, foi tenebroso. O Gerson achou ali aquele chute no finalzinho, um chute de rara felicidade, vencendo o goleiro Gabriel Vasconcelos, e o Flamengo volta de Curitiba com mais 3 pontos, como eu disse. Então pedi para vocês, galera, se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa o like, divulgue para os amigos, para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais e continuar trazendo conteúdo para todos vocês. Se cuidem, boa semana e saudações rubro-negras.